Hoje, depois do culto, não perca a oportunidade de comprar e levar para casa um delicioso risoto para abençoar a vida dos jovens que estão se organizando para ir para o retiro. Temos marmitas lá onde você pode levar para casa, você pode ter a sua janta garantida, então aproveite. Hoje nós vamos dar continuidade na série sobre as guerras invisíveis e tratar de um assunto onde de tempos em tempos a gente aborda. Então essa questão de batalha espiritual, essa questão de ação maligna, ação demoníaca, ela não é uma coisa que a gente deve permanecer na nossa prática em extremos. Não podemos achar que nada é maligno, nada é uma ação demoníaca, nada é um demônio interferindo. Não podemos ter essa visão de que no mundo nós não temos essa interferência, o diabo está vencido, ele não faz nada contra a gente, ele não se opõe de forma alguma à vida cristã, à igreja. Então esse é um entendimento onde acha que isso não precisa se preocupar com isso. E o outro extremo é quando eu acho que qualquer coisa, eu tropecei, foi um demônio no meu caminho. Eu pequei, um demônio me levou a pecar. Eu estou com a dor nas costas, um espírito aqui me beliscando. Então são coisas que a gente precisa equilibrar, onde não devemos achar que tudo é ação maligna, nem tudo é um mundo livre e sem qualquer interferência que vá nos prejudicar. Então hoje a gente quer tratar esse assunto, onde a gente vai entender quais discernimentos a gente precisa, o que a gente tem que entender para se preparar para uma guerra que existe. Então existe sim uma ação diabólica contra as nossas vidas. E o que a palavra de Deus nos revela sobre isso? Como a gente pode entender aquilo que acontece e esse entendimento, ele é muito, muito importante. Então, curva a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos ao Teu Espírito que possa nos dar entendimento, revelação, que a gente possa, nessa noite, Deus, entender de forma equilibrada essa guerra que nós estamos envolvidos, que nós, em nome de Jesus, Pai, não fiquemos no extremo achando que não existe nada contra nós, que nós não temos inimigos espirituais, que a gente não caia no outro extremo de medo, Deus, de obsessão maligna, onde nós vamos ver, Deus, a ação das trevas em qualquer coisa. Nos capacita com o Teu entendimento, a Tua revelação, para que a gente seja pessoas vitoriosas em todas as áreas e possamos, em nome de Jesus, sim, triunfar a cada momento, a cada dia, sobre o inimigo das nossas almas, em nome de Jesus. Repreendemos toda interferência maligna e pedimos, Espírito Santo, fala ao nosso coração, abre o nosso entendimento, libera a Tua revelação ao nosso espírito, para que a gente possa ser, Deus, fortalecidos em Cristo e vitoriosos e firmes em tudo, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém. Então você tem na sua cadeira aí a sua folhinha, pegue ela por favor, tem canetas também. Essa folha você leva para a sua célula essa semana, que vocês vão conversar sobre esse tema, esse assunto. Então nessa questão de batalha espiritual, nessa questão de entender o que está acontecendo, o primeiro ponto, o primeiro princípio que nós devemos entender é que eu preciso saber. Eu devo saber contra quem eu estou lutando. Nós temos sim inimigos contra a nossa vida. A palavra fala assim: pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas. Isto é, os governos, as autoridades, os poderes que dominam completamente esse mundo de escuridão. Nós não lutamos contra pessoas, nós amamos pessoas. Nós lutamos contra os demônios e contra o próprio Satanás que influencia essas pessoas e age na vida delas com que elas tenham uma vida distante de Deus. Então quando há alguém que está ali em desacordo com você, alguém que está provocando algum atrito, alguma coisa, você não tem que se opor e lutar a essa pessoa, você tem que amar a pessoa, manifestar os princípios de Cristo para essa pessoa, mas por trás daquilo que está interferindo na mente dela, na atitude dela, é que nós vamos nos posicionar espiritualmente. Quando há uma ação, onde você obviamente entende, não, essa confusão aqui tem um dedo do diabo nisso aqui. Eu não vou me opor às pessoas que estão ali causando aquela confusão. Eu não vou me opor de uma forma violenta, de uma forma grosseira. Eu vou manifestar com o caráter de Cristo todos os princípios de amar, de cuidar, de me revelar aquelas pessoas, de ter uma postura adequada com elas, mas por trás daquilo eu vou ser firme e vou me posicionar espiritualmente contra a força que age ali naquele entendimento que está cegado pelo maligno. Nós temos feito coisas
diferentes. A gente tem lutado contra pessoas e ignorado as forças que influenciam essas pessoas. A minha luta não é contra um sistema político, um sistema ideológico. Eu tenho sim que manifestar os princípios do reino de Deus por aquilo que eu creio, declarar isso, mas as forças que agem por trás de um sistema é que são o alvo da oração de repreensão da igreja. Não são alvo, a igreja não tem como alvo, como objetivo, as pessoas que estão sendo enganadas pelo maligno. Então não são as pessoas que são partidários de determinada filosofia política, econômica, social, que se opõem a princípios da palavra que eu vou ir contra elas, mas sim exaltar a palavra de Deus e repreender aquilo que de alguma forma distorce a realidade e faz com que o padrão do reino dos céus não seja repetido na terra. Então, numa situação onde você está em casa, há uma discussão feia, há um momento tenso, você não tem que lutar contra o seu cônjuge, você não tem que lutar contra os seus filhos, você tem sim que orar por eles e dizer, olha, que qualquer interferência maligna, qualquer coisa que está agindo para que essa pessoa não entenda a situação, para que ela não entenda aquilo que eu estou falando, porque há um filtro espiritual distorcendo aquilo que é falado. Já percebeu isso em alguns momentos? Onde você fala e a pessoa ela entende outra coisa, e ela se rebela contra você, ela não entende aquilo que você quer comunicar. É normal, pessoas que chegam na igreja a primeira vez, no início, elas ouvem a mensagem, mas a mensagem para elas chega distorcida. As pessoas não têm compreensão, não têm entendimento, porque há algo espiritual influenciando o entendimento e a mente dela. E eu não estou ali forçando aquela pessoa, eu tenho que forçar a força espiritual por trás dela, que impede que ela tenha acesso ao entendimento da palavra de Deus. Então esse é um princípio claro. Nós devemos saber contra quem estamos lutando. Falamos nessa série de que nós temos alguns inimigos: o mundo, a carne e o diabo. E cada um eu vou agir de um jeito diferente. A minha carne, os desejos que eu tenho são errados, eu vou renunciar a isso, eu vou fugir disso. Então uma pessoa que tem um determinado vício, uma determinada fraqueza, ela não vai ficar se expondo àquela fraqueza e demonstrando o quão forte ela é, mas ela vai fugir, ela vai se abster daquilo. Mas quando eu estou enfrentando uma força maligna que se opõe a mim, eu não fujo dessa força, eu resisto a essa força e enfrento. É outra postura. E a postura perante o mundo é declarar a verdade da palavra de Deus e manifestar o amor de Cristo. Então, de acordo com cada inimigo que nós temos uma postura e uma atitude diferente. Então, contra quem eu estou lutando? Contra quem é a minha batalha? Quem está fazendo resistência e oposição àquilo que eu estou vivendo no momento? Que situação está acontecendo? Um outro princípio: eu devo conhecer as táticas do adversário e usar o discernimento. Existem planos e táticas do maligno. Então o que a palavra de Deus fala? Será que Satanás e o seu exército de demônios, eles estão preocupados com a nossa vida? Será que de alguma forma ocupa a mente deles a intenção de se opor à igreja, de destruir pessoas, de executar a natureza deles, que é roubar, matar e destruir? Olha, o que ele possui. Então, quais são as coisas que a palavra de Deus mostra que Satanás possui contra as nossas vidas, que a gente precisa ter discernimento e entender que isso realmente existe? Eu não estou num parque de diversões, nós não estamos nesse mundo de passagem, de brincadeira. Há sim algo que está contra as nossas vidas, mas nós já somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Você já é mais do que vitorioso, você não precisa se preocupar, você precisa se prevenir e entender qual é a batalha que você está vivendo. Então, o que ele possui? Ele possui planos malignos. O apóstolo Paulo falou em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Eu perdoo o que precisar ser perdoado, para que Satanás não tenha vantagem sobre nós, pois conhecemos seus planos malignos. Paulo disse, olha, eu não vou guardar amargura no meu coração, porque isso é dar vantagem para Satanás. E ele tem planos, ele tem coisas que ele intenciona fazer contra as nossas vidas. E quando eu me padronizo, me alinho a um tipo de comportamento que agrada a ele, perdoar, guardar mágoa, manifestar vingança, tudo isso eu estou dando para ele matéria-prima para lançar contra a minha vida. Então ele sabia que Satanás tinha planos malignos contra ele, ele não podia de nenhuma forma permitir que áreas da sua vida ficassem vulneráveis. Então ele disse, eu perdoo tudo que tiver que ser perdoado. A mágoa, a raiva, o rancor é uma porta de entrada para que eu seja atacado em várias áreas. Eu preciso fechar isso, não permitir que isso
opere na minha vida. Segundo, Satanás tem astutas ciladas. Efésios 6:11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então ele apenas não faz armadilhas contra nós, ele faz armadilhas astutas, porque ele sabe exatamente no que o Fred tem algumas carências e dependências, que ele vai armar aquela cilada de uma forma astuta, para que ele caia naquilo se ele não estiver revestido com a armadura de Deus, que a gente vai ver mais à frente. Então há um entendimento, olha, o Eduardo tem esse perfil, então eu sei que ele vai por essa linha, então a cilada é armada de acordo com o teu perfil. As astutas ciladas, isso existe, Paulo se preocupava com isso. Terceiro, 2 Timóteo 2, 25 e 26, ele falando a Timóteo, que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Paulo fala, olha Timóteo, você tem opositores aí dentro da igreja, que Deus traga arrependimento a essas pessoas que estão rebeldes na igreja, se opondo àquilo que Deus quer fazer dentro da igreja, que eles alcancem o quê? Arrependimento, para conhecerem a verdade plenamente, pois eles conhecem só parte da verdade, por isso se opõem. Mas também retorna à sensatez, eles estão fora de si, eles estão indo contra aquilo que eles não deveriam. Por quê? Porque eles foram laçados pelo diabo, e o laço é algo assim sorrateiro, o laço é jogado, e aos pouquinhos vai sendo puxado, até que chega a hora que ele dá o sacão, e a pessoa é presa. E aqui ele fala de pessoas que foram feitas cativas para cumprirem a vontade do próprio Satanás e se oporem àquilo que Deus queria fazer na sua igreja. Então eu preciso entender, olha, a minha vida não é uma vida de Disneylândia, de diversão. Eu estou aqui nesse mundo apenas para usufruir e ter benefícios e passar tempos de bonança o resto da vida. Não, nós estamos num campo de batalha, nós estamos aqui na terra implantando o reino de Deus, levando a mensagem de Cristo adiante. Nós temos um inimigo das nossas almas que ele não quer que isso aconteça. Ele não quer uma igreja santa, pura, poderosa, manifestando o amor e a graça de Jesus. Ele quer de alguma forma se opor a isso. Mas nós já temos a vitória sobre ele, nós já estamos acima dele, ele já é um derrotado. Mas a falta de conhecimento da forma como ele opera faz com que ele tenha vantagem. Então ele já perdeu, ele já é derrotado, nós já temos poder sobre ele, mas pelo fato de não saber isso, não entender como ele opera e como ele age, eu deixo com que alguém que é inferior a Cristo, alguém que já foi derrotado na cruz, tenha vantagem sobre nós por pura ignorância. Então quais são as ações que ele opera? E por falta de desconhecimento, de conhecimento, as pessoas se deixam cair e têm as suas vidas afetadas. Principais ações demoníacas, que ele age contra cristãos. Então aqui nós não estamos falando de pessoas fora da igreja, pessoas que não têm a Cristo, pessoas que podem ser possessas. Aqui é única e exclusivamente textos direcionados a pessoas que podem ter uma experiência com Cristo e mesmo assim estar debaixo de algum tipo de ataque. Primeiro, engano e mentira. 2 Coríntios 11, 14 e 15 fala assim: não é de admirar, pois até Satanás pode se disfarçar e ficar parecendo um anjo de luz. Ele vai se opor às pessoas, trazendo um engano no seu ensino, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Ele vai fazer com que você acredite em coisas que não são verdade. Ele vai pegar verdades e misturar com mentiras, ou ele vai distorcer princípios e padrões que são de Deus, e de alguma forma você vai fazer uma confusão na sua mente e não vai viver o que Deus quer que você viva. Vai fazer uma confusão na sua mente, vai misturar, você vai viver um pouco da lei e um pouco da graça junto, e você vai limitar a sua vida, porque você não vai entender como está funcionando a aliança de Deus nesse presente tempo. Isso é um tipo de engano. Você confunde o Antigo Testamento com o Novo Testamento, e ele ajuda você a confundir tudo. Achar que vivemos por mérito, achar que é ação de causa e efeito, aquilo que eu faço, Deus é obrigado a me retribuir. É criar várias confusões, aonde o cristão ele vai sendo enganado por pessoas que distorcem a palavra de Deus, e por trás dessa distorção quem está? Uma ação arquitetada do inimigo de distorcer publicamente o ensino da palavra de Deus.
Ele é pai da mentira. O diabo mente e está apenas fazendo o que é seu costume, pois é mentiroso e pai de todas as mentiras. E ele começa a mentir para você, para que você tenha uma crença errada. Ele começa a mentir para você, para que você comece a achar que determinados comportamentos não tem problema, não tem nada a ver, não é bem assim, acho que as coisas são mais flexíveis. Então a vida cristã não é levada tão a sério porque tudo pode. Ele vai nos fazendo entender que eu posso viver a vida cristã segundo o meu padrão, o meu jeito. E tem uma história emblemática em Atos capítulo 5. Pedro fala assim, disse a Ananias: por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Por que mentiu para o Espírito Santo? Era um casal, que eles eram membros da igreja, eles eram cristãos. Eles tinham prometido, olha, aquilo que a gente recebeu na venda de um terreno, nós vamos ofertar 100% aquilo que Deus está fazendo aqui na igreja. Mas só que quando eles vendem aquele terreno, eles pegam metade do dinheiro, mais ou menos embolsam, entregam a outra metade e dizem, ó, tudo que nós ganhamos está aqui, viemos entregar. E Pedro fala assim, olha, isso é mentira. Você está tentando mentir ao Espírito Santo, Satanás encheu o seu coração e dominou o seu coração de ganância, e como pedagogia divina para a igreja, vocês vão morrer agora. Morreu ela e o seu marido na mesma hora ali, diante dos apóstolos e diante da igreja. Porque deixaram Satanás encher o seu coração com mentiras, achando que poderiam enganar a sua liderança e de alguma forma obterem vantagens. Então eram pessoas da comunidade de Jesus ali, da igreja em Jerusalém, que eles se deixaram ser enganados por uma mentira e acharam que não teria problema fazer aquilo. Mas foram desmascarados e de alguma forma receberam ali o juízo e o tratamento de Deus para aquilo, a disciplina. Um outro princípio que é comum é a intimidação. 1 Pedro 5:8. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Há uma intenção de Satanás em intimidar você. Intimidar você dizendo que você não tem condições, que você não é capaz, que há limitações na sua vida, que você não consegue exercer seu ministério, que você é uma pessoa que precisa ficar refugiada, escondida. Mas a questão é que nessa luta nós não estamos numa posição de defesa, a gente fica aqui escondido, a gente fica aqui se resguardando, o inimigo vem batendo. A ideia da batalha espiritual não é essa. Nós estamos num mundo onde está sendo implantado o reino de Deus. Nós como igreja estamos avançando. Conforme nós vamos avançando perante um mundo de trevas que não conhece a Jesus, ele vai se opondo a gente. Mas é sempre numa situação de eu estou me opondo a esse império das trevas, estou dizendo, olha, eu vou ganhar minha família para Jesus, eu vou ganhar minha comunidade para Jesus, eu vou fazer a diferença aqui, eu vou avançando. E conforme eu vou avançando, vai vindo a intimidação, vai vindo a oposição, vai vindo o engano, eu vou lutando contra isso. Não é uma situação onde eu estou acuado, recuando e apanhando. Eu estou indo para frente, batendo e enfrentando, porque eu já sou vitorioso. Eu estou cumprindo o mandato de Cristo e de fazer discípulos. Eu estou indo e avançando, o inferno está perdendo, pois há uma promessa, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. A igreja vai chegando e vai chutando tudo, ela chuta a porta do inferno e ela não vai prevalecer. Ela chega metendo o pé na porta e não vai prevalecer. É uma posição de afronta ao diabo, de afronta ao inferno, de conquista, de saquear o inferno e tirar pessoas que estão cativas lá. E a intenção dele é nos intimidar, dizendo, olha, a igreja tem que ficar resguardada, a igreja não pode ir para o mundo, a igreja não pode se misturar, a igreja não pode levar mensagem, porque as pessoas vão falar mal de você, as pessoas vão criticar você, as pessoas vão ridicularizar você. Ele fica rugindo, e cada vez que eu escuto ele rugindo e me acuo, eu estou dando para ele a oportunidade de ser vitorioso na minha vida naquela área. C. Tentação. Uma outra ação maligna que faz parte dele, ele é o nosso principal opositor para que a gente não faça aquilo que agrada a Deus. Mateus 4:1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele conhece você mais do que ninguém, mais do que a sua mãe, mais do que o seu cônjuge, mais do que você mesmo. Ele sabe exatamente quais
gostos você tem. Ele sabe exatamente quais áreas de fraqueza você tem. Então, Ele não nos faz pecar, mas Ele nos proporciona, Ele coloca diante dos nossos olhos aquilo que exatamente nos agrada. Quando Ele estava tentando Cristo no deserto, Jesus, depois de 40 dias, estava com fome. Ele chega, pega pedras e diz: olha, por que você não transforma essas pedras em pães? Para saciar uma necessidade de Jesus, para que Ele usasse o seu poder em benefício próprio. Ele sabia qual era a necessidade, Ele sabia qual era a carência, Ele oferece algo para suprir essa carência, mas de um padrão e de um perfil distorcido que vai de alguma forma agredir a santidade de Deus. Ele coloca Jesus no pináculo do templo e fala: olha, se jogue, pois está escrito, aos seus anjos dará ordem para que não deixe você tropeçar em pedra alguma. Os anjos vão vir e vão segurar você, e todo mundo vai crer em você. Jesus veio para ganhar o coração das pessoas, para que as pessoas crescem nele. E Satanás propõe um atalho: olha, se joga de lá, os anjos te seguram e todo mundo crê em você. Ele diz: olha, eu não posso tentar o Senhor meu Deus, eu não posso aceitar essa distorção, essa proposta barata e distorcida e agredir a Deus para que os meus objetivos sejam cumpridos. Ele veio resgatar o mundo. Satanás leva e mostra todos os reinos a ele. Ele diz: olha, se você se ajoelhar e me adorar, todos esses reinos do mundo serão seus. E mais uma vez ele tenta propor a Jesus um atalho para que algo que Jesus queria muito, que era a redenção do mundo, o mundo ser conquistado e dado a ele. Então ele vai saber exatamente aquilo que você tem de carência. E você precisa entender: olha, se tal área está cruzando o meu caminho de uma forma muito fácil, e aquilo ali é algo que eu preciso me cuidar, eu tenho que me resguardar fugindo daquilo e ignorando qualquer tipo de pensamento que vai justificar aquele erro, dizendo: olha, não tem problema, é só um pouquinho, ninguém vai descobrir, e eu vou dando terreno a ele, ele vai de alguma forma obtendo vantagem. Letra D, obstáculos. Ele coloca obstáculos para que coisas sejam feitas, e nós precisamos entender isso. Então ele coloca barreiras, obstáculos na nossa vida, no nosso ministério, na nossa família, em coisas que estão para acontecer. Olha o que Paulo falou, 1 Tessalonicenses 5, 2:18. Paulo falando para esse povo, a igreja em Tessalônica: olha, quisemos visitá-los, eu mesmo, Paulo, quis, e não apenas uma, mas 2 vezes. Satanás, porém, nos impediu. Em outras versões, Satanás não nos deixou ir. Satanás se opôs a nós. Então Paulo entendeu: olha, eu tentei ir, mas de alguma forma nesse momento Satanás se colocou no nosso caminho, criou um obstáculo, não foi possível a gente chegar lá, e Deus permitiu que isso acontecesse. Então ele entendia que havia momentos onde Deus fechava uma porta: Deus não quis que nós fôssemos a tal lugar pregar o Evangelho. Mas em outros momentos ele entendia: a gente queria ir, mas uma oposição satânica se estabeleceu e por alguma forma ela não foi vencida. E nós retrocedemos e não fomos. Então há momentos onde você vai tentar alguma coisa e não vai dar certo, porque é Deus protegendo você e dizendo: olha, não é por aí o caminho. Mas vai haver outros momentos onde você vai tentar alguma coisa e vai ser o próprio Satanás se opondo a você, e ele precisa ser enfrentado, resistido, para que aquilo seja quebrado e você supere aquilo. O livro de Daniel, capítulo 10, fala que o profeta teve uma visão. E ele se propõe a orar e jejuar por um período para que Deus revelasse a ele o entendimento dessa visão. Ele começa a orar, ele começa a jejuar. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana, 15 dias, 20 dias. No 21º dia, o anjo Gabriel aparece para Daniel e diz: olha, servo muito amado, assim que você se dispôs a orar e a buscar um entendimento para a sua visão, eu saí lá do céu, no mesmo instante, no mesmo dia, mas no meio do caminho, o príncipe da Pérsia, que seria um demônio que age na região da Pérsia, se opôs a mim e me enfrentou durante o caminho, e durante 21 dias guerreei com ele. Você pode ler em Daniel capítulo 10. Daí Gabriel fala assim: então depois Miguel, o arcanjo, veio e ficou lá duelando contra aquele demônio, enquanto eu fui liberado para vir falar com você. Existem sim oposições malignas que atrasam coisas na nossa vida, que atrasam projetos que devem acontecer, e é a perseverança em oração que vai estabelecer a vitória, pois a gente não tem entendimento daquilo que acontece aqui no mundo espiritual.
Nós sabemos que há uma guerra, sim. Somos vitoriosos, sim. Mas há uma postura que a gente deve tomar para que a vitória se estabeleça sempre. E não é diante de qualquer obstáculo que eu vou desistir e vou parar. Se o obstáculo se colocou no meu caminho, eu vou resistir, eu vou lutar contra aquilo, eu vou perseverar até que Deus abra as portas de forma definitiva em nome de Jesus. Então você está tentando ganhar uma pessoa para Jesus. Você está tentando falar com essa pessoa, as portas não se abrem, a pessoa rejeita você, marca um encontro, depois desmarca, algo está bloqueando, continue orando, continue perseverando para que todo bloqueio, toda resistência maligna caia por terra em nome de Jesus. Uma outra coisa que o inimigo faz que a gente precisa entender: perseguição. Letra E, Apocalipse 2, versículo 10. Jesus falando a essa igreja: não tenham medo do que vocês vão sofrer. Escutem, o diabo vai pôr na prisão alguns de vocês para que sejam provados e sofram durante 10 dias. Sejam fiéis mesmo que tenham de morrer, e como prêmio da vitória eu lhes darei a vida. Jesus falou: olha, vocês estão num local difícil, e alguns de vocês serão colocados na prisão por 10 dias pelo próprio Satanás, que vai conduzir essa perseguição. Fiquem firmes, não desistam, perseverem, mesmo que tenham que morrer, perseverem, pois vai valer a pena morrer nessa vida para obter o galardão celestial daquilo que Cristo tem proposto a vocês. Então há oposições que acontecem na obra missionária, no alcance de pessoas para Jesus, perseguição, que é o próprio Satanás se opondo, e a gente precisa perseverar e resistir e entender que há esses momentos onde isso acontece, e a igreja precisa se resguardar em oração. Letra F, acusação. Apocalipse 12, versículo 10. O acusador dos nossos irmãos, que estava diante de Deus para acusá-los, dia e noite foi jogado fora do céu. Satanás, ele não se limita em aceitar a sua derrota, em saber que aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há contra as suas vidas. Ele não se dá por satisfeito em entender que o sangue de Jesus lavou você de qualquer pecado, do seu passado, do seu presente, do seu futuro. Ele é enganador e ele é mentiroso, então por isso ele vai ficar ressuscitando, tirando lá do fundo do baú e desenterrando coisas que aconteceram no seu passado, coisas que têm acontecido no seu presente, jogando na sua cara, apresentando uma lista de pecados para você. E sempre que isso acontecer, você tem que dizer: olha, essa lista aí pode ser grande, mas no final está dizendo que o sangue de Jesus me purificou de todo pecado, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Engole essa. Ele é o acusador das nossas almas. Se a gente não se posicionar, a gente vai ficar se sentindo culpado, vai ficar com remorso, vai ficar se remoendo, achando que, olha, a minha vida é assim porque lá no passado eu fui de tal jeito, tais coisas aconteceram e por isso eu estou sofrendo as consequências de ter uma vida espiritual mirrada, uma fé fraca, de não conseguir desenvolver como homem e mulher de Deus, não ter uma família abençoada, porque eu sou uma pessoa muito fraca, muito suja. Não é assim. Toda acusação vem de Satanás. O Espírito Santo nos reafirma em Cristo como filhos. Você é filho, você é perdoado, você foi lavado, você foi justificado. Caso você venha a pecar, você pode se arrepender, que o sangue de Jesus te purifica. São coisas diferentes. O convencimento do Espírito nos leva a Cristo em uma posição de filhos restaurados. A acusação de Satanás nos joga a culpa e nos coloca de um jeito que a gente fica paralisados. Precisamos vencer isso. G, opressão. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. E como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Um crente não pode ser possesso, não pode passar pela possessão, mas ele pode passar pela opressão. Quando uma pessoa fica desleixada na sua fé, ela pode se tornar vítima de ataques do inimigo contra a sua vida, que vão afetar assim o seu humor, o seu bem-estar. De alguma forma elas vão ser afetadas e vão fazer com que algo que não deveria estar acontecendo, que algo que ela não precisaria passar por aquilo, aconteça. Então eu vou estar sofrendo de uma forma desnecessária por não entender que eu não tenho que me submeter à opressão maligna na minha saúde, nos meus sentimentos, nos meus pensamentos. E há sim momentos onde eu preciso me firmar em Cristo e dizer: olha,
qualquer ação maligna nessa esfera das minhas emoções, da minha saúde, do meu corpo, do bem-estar, está repreendida em nome de Jesus. Porque há momentos onde algo fisiológico vai se manifestar assim, é um problema de vitamina, é um problema hormonal, ou algo emocional também vai estar sendo somatizado, mas há outros momentos onde uma ação de ataque pode sim causar sobre um cristão que está fraco na sua fé uma condição de mal-estar. E ele tem que se posicionar contra aquilo, pois não é necessário que ele fique vivendo debaixo desse cativeiro. Então, a terceira atitude. A primeira, eu devo saber contra quem eu estou lutando. Não é contra pessoas, é contra aquilo que influencia as pessoas. Eu devo conhecer as táticas do adversário e usar o discernimento para entender os seus planos malignos, as astutas ciladas, os laços, e ver cada tipo de ação que ele pode ter contra as nossas vidas. Nós já somos vitoriosos em tudo isso, mas a ignorância, a falta de conhecimento nos faz perder, porque a gente não sabe quais são os benefícios e os direitos que a gente tem como filhos de Deus. Então Satanás nos engana e nos faz sofrer à toa por a gente não conhecer a palavra de Deus em relação àquilo. 3. Eu devo proteger meu território. Não deem lugar ao diabo. Paulo está falando com a igreja aos Efésios. A igreja lá em Éfeso, olha, vocês não devem dar lugar ao diabo quando vocês deixam a ira de vocês perdurar e se transformar em mágoa. Quando vocês têm essas e essas atitudes que não agradam ao Espírito Santo, vocês estão dando território e lugar a Satanás. Sempre que eu vou me acostumando com a área da minha vida, de um jeito aonde aquilo ali não se enquadra no padrão de Deus. Não, isso aqui pode levar, isso aqui não tem problema. Não tem problema repetir esse pecado, repetir, e aquilo ali vai ganhando extensão. Aquela área vai ficando uma trincheira para o inimigo ter ali um ponto de apoio contra a minha vida, e ele sabe que ali, na hora que ele tocar ali, eu caio. Na hora que ele tocar ali, eu vou ceder. Na hora que ele tocar ali, eu vou abrir mão. Então são áreas da nossa vida que a gente precisa resguardar com o sangue de Jesus, e por meio do arrependimento dizer, olha, se por algum tempo Satanás triunfou nessa área do meu caráter, ela vai cair por terra em nome de Jesus, e vai ser restabelecido o domínio de Cristo nessa área. E eu vou recuperando o território dentro daquilo que o diabo nunca deveria ter ganho. Isso acontece em famílias, em relacionamentos, acontece na sua vida pessoal, onde você vai deixando que áreas da sua vida recebam ali uma influência que não é de Deus. Não deem lugar ao diabo. Não se acostumem com a vida de prática de pecado que vai permitir que ele tenha vantagem sobre você. Então, o que eu devo fazer? Então, aqui são as precauções. Saber contra quem, conhecer as táticas, proteger meu território. Ponto 4. Eu devo tomar posse da autoridade em Cristo e usá-la com ousadia. Eu devo entender... Pode passar ali, por favor. Eu devo entender que eu tenho autoridade em Cristo e que eu posso usar essa autoridade com ousadia. Repetir a autoridade 2 vezes ali. Mas é a autoridade usá-la com ousadia. Você foi substituído por Cristo na cruz. Ele morreu por seus pecados. Ele fez por você uma obra que você não poderia fazer. Foi um ato de substituição. Mas não foi apenas de substituição, foi um ato de inclusão. Ele incluiu você nele. Então, quando você morreu com Cristo naquela cruz, você também ressuscitou com Ele ao 3º dia. E quando nós ressuscitamos em Cristo, isso é o significado do batismo que vamos ter aqui em novembro, quando as pessoas estão sendo mergulhadas, elas estão morrendo por uma vida antiga, e quando elas saem, elas estão ressuscitando por uma vida nova em Cristo. Quando eu morri com Cristo na cruz e ressuscitei com Ele ao 3º dia, eu fui feito uma nova criatura. Eu fui colocado com Cristo assentado em regiões celestiais. A palavra de Deus em Efésios capítulo 2, versículo 6, fala que a gente está sentado com Cristo nas regiões celestiais. De alguma forma misteriosa e espiritual, Cristo nos inclui nele. E nós estamos em Cristo, Cristo está em nós. Ele compartilhou conosco a sua natureza, o seu espírito. E Ele nos deu a sua autoridade também. Então, quando você está lutando contra o inimigo, você não luta de igual para igual. Não, a luta no primeiro plano aqui. Eu não estou no primeiro degrau ali lutando contra o inimigo, não é algo frente a frente. Eu estou elevado, eu estou numa posição acima.
E luto de cima para baixo, pois eu estou em Cristo e com Cristo. E Ele está num plano inferior. Você não está olhando nos olhos do inimigo e lutando para ele de igual para igual. Você está acima dele, ele está debaixo dos seus pés em Cristo. Pode passar o próximo. Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada vos causará dano. O Filho de Deus os guarda e o maligno não pode lhes tocar. Há um poder, há uma autoridade, há uma posição que a igreja se encontra, que ela não precisa ter medo do inimigo, ela não precisa ter medo do diabo, ele está debaixo. É nessa posição que lutamos. É nessa autoridade que manifestamos ousadamente a nossa fé. É nessa autoridade que a igreja é vencedora. Então você tem que entender isso. Eu tenho autoridade, eu tenho uma posição em Cristo, eu posso usar isso com ousadia. Nunca, nunca temer, recuar, me sentir acuado. Quinto, eu devo me vestir adequadamente para a batalha. Então nós temos uma armadura, uma vestimenta adequada. Você não vai por uma batalha com outros guerreiros despreparados. Hoje eu vim aqui camuflado só para representar isso. Que a gente está em guerra. A gente tem uma vestimenta adequada. Você tem uma armadura que Deus te proporciona. A palavra de Deus fala: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pode ir passando que não está mudando aqui. Então há uma armadura que foi preparada para você. O apóstolo Paulo, quando escreveu a carta aos Efésios, ele estava na prisão, uma das cartas da prisão. Então ele está lá, preso dentro de uma cela, do seu lado é um soldado romano. Enquanto ele está ali escrevendo para a igreja, vai chegar uma determinada parte que ele vai falar sobre uma batalha que os crentes estão enfrentando, que não é contra pessoas que eles lutam. E eu creio que enquanto ele estava ali escrevendo, ele também estava vendo aquele guarda que ficava ali. Ele viu aquela armadura. Ele disse: olha, a palavra de Deus também pode nos instruir a nos protegermos e nos armarmos, nos vestirmos de forma adequada para a batalha que a gente enfrenta. Então ele fala: olha, vocês vão se cingir, vão usar o cinto da verdade. Era um cinturão que eles usavam. E esse cinto, ele era o que dava apoio para a couraça. Era nele que se guardava a espada. Era aquilo que sustentava o restante da armadura. Era uma vida envolta pela verdade. A armadura de Deus, essa armadura espiritual, ela não é uma armadura que você vai, de forma fantasiosa, colocar em você. Você vai estar aqui com a armadura, agora estou com um capacete, com a couraça, com a espada, espiritualmente eles estão aqui sobre mim agora. Não é isso. A armadura é o próprio Cristo Jesus. E você vai se revestir de Cristo na sua vida, para que você possa, a cada dia, sair vitorioso diante de qualquer cilada de Satanás. Cristo é a verdade. Você vai se cingir da verdade que há em Jesus, se apropriar da verdade de Cristo, crendo nisso, eliminando qualquer tipo de mentira e engano da sua vida. Isso vai circundar a sua vida. Então Jesus é a verdade. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. A igreja é o baluarte da verdade. A Bíblia é a palavra da verdade. Tudo aquilo que está relacionado à verdade eu vou deixar que domine a minha vida. Cristo, o Espírito Santo, a palavra de Deus, o meu envolvimento com a igreja. E a partir disso eu vou vestir a couraça da justiça. A couraça da justiça fala da nossa justificação em Cristo. Eu vou estar consciente a cada dia de que eu fui justificado por Jesus, eu fui feito justiça de Deus. Jesus me colocou numa posição de justo. Ele transferiu, Ele imputou, Ele colocou sobre a minha vida a justiça que Ele conquistou por meio da sua obra na cruz, da sua morte e ressurreição. E Ele transfere isso para as nossas vidas. Você é justo diante de Deus. E você se reveste disso a cada dia. Você se reveste da justiça de Cristo. Você não é mais um pecador, alguém condenado. Você é um filho de Deus justificado. Isso reveste você. E Ele fala: tendo calçado os pés com o evangelho da prontidão da paz. Você vai firmar a sua vida na paz que o evangelho proporciona. Você vai caminhar a cada dia, vai dar passos firmes na paz que você tem com Deus, na paz que você tem consigo, na paz que você tem com o próximo. A paz do evangelho, daquilo que o evangelho te proporcionou, vai firmar os seus passos no dia a dia, do evangelho da graça de Jesus.
Você vai tomar o escudo da fé, com o qual você vai apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então o escudo da fé vai fazer parte do seu arsenal. Você vai se proteger por meio da sua fé, de qualquer dúvida, de qualquer sentimento, de qualquer pensamento contrário. E esse escudo da fé, ele cresce conforme você se alimenta da palavra de Deus, e a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Esse escudo na sua vida vai ficando cada vez mais firme e forte contra qualquer investida maligna, pois ele vai protegendo a sua vida. O capacete da salvação. Você tem na sua mente a certeza, a convicção de que você é um salvo. Você não precisa mais ficar a cada dia atormentado. Será que se eu morrer agora eu vou para o céu ou não vou? Será que eu estou garantido em Cristo ou não estou? Há uma convicção na minha mente, há uma convicção que eu sei que eu sou filho de Deus, eu sou salvo, eu não vou perecer. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com a palavra de Deus eu vou me opor, eu vou atacar qualquer investida maligna. Quando Cristo estava sendo tentado no deserto, ele responde com o quê? Com a palavra. Cada frase dele é um versículo que ele cita do Antigo Testamento. E você só vai ter a espada do Espírito no momento onde essa espada estiver dentro de você. Pois você só vai conseguir usar essa espada de forma adequada depois de você memorizar essa espada. Então por isso que é tão importante conhecer as Escrituras, entender as Escrituras e memorizar, internalizar. Pois no momento que eu precisar, eu posso citar, eu posso proferir, eu posso proclamar. Porque eu já fui cheio com a palavra da verdade. Eu já me alimentei com as palavras que saem da boca de Deus. Essa espada já está dentro de mim, ela pode se manifestar em qualquer ataque contra uma oposição maligna. 6. Eu devo usar todos os recursos espirituais à minha disposição. Esses textos você pode ler depois. A palavra fala que em meu nome expulsarão demônios, Jesus falou. Então, você recebeu uma autorização, uma procuração para exercer autoridade em nome dEle. Então, em nome de Jesus, você pode usar essa autoridade e repreender qualquer força maligna. Apocalipse 12:11 fala que eles venceram o acusador pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Cristo. Sempre que eles eram acusados, eles declaravam, mas o sangue de Jesus está sobre as nossas vidas. O sangue de Jesus nos lavou, o sangue de Jesus nos cobre, o sangue de Jesus nos purifica. Jesus disse que, em Mateus 17:21, olha, essa casta não sai a não ser com jejum e oração. Há momentos onde eu vou ter que me posicionar, jejuar e orar, para que uma vitória espiritual seja alcançada. Então há essa necessidade de momentos especiais, onde eu vou jejuar, orar e me opor de uma forma mais intensa a qualquer coisa que está agindo contra as nossas vidas. E também há o apoio dos anjos de Deus. Da mesma forma que Daniel foi abençoado pela proteção na cova dos leões pelo anjo do Senhor. Da mesma forma que ele recebeu a visitação do anjo Gabriel, e o anjo Miguel ficou lá, agindo contra um demônio que queria impedir a revelação para ele. Nós temos à nossa disposição, segundo o Salmo 34:7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Nós temos uma guarda de Deus, nós temos uma escolta especial, nós temos anjos, ministros de Deus, que agem em favor da igreja. Hebreus capítulo 1 fala que os anjos são espíritos ministradores que estão a serviço da igreja, daqueles que vão herdar a salvação. Nós não estamos sozinhos nessa batalha. Nós estamos com Deus, nós estamos numa posição de autoridade, nós temos um exército junto conosco. Nós temos recursos espirituais que a gente pode usar a todo momento. Mas diante de tudo isso, o mais importante é você ter uma postura correta no combate. E qual é a postura correta que você vai ter no combate? Tiago 4:7. Submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. A postura correta nessa batalha é dizer, olha Deus, eu me submeto ao Senhor. É do Senhor que eu dependo. É ao Senhor que eu obedeço. O Senhor é meu general. O Senhor é aquele a quem eu me humilho. É do Senhor que vem a minha força. É no Senhor que eu me fortaleço. É no Senhor que eu recebo os recursos que eu preciso para essa batalha. E diante do inimigo a postura que eu tenho é de resistir. E resistir firme. 1 Pedro 5:9. Enfrentem o diabo permanecendo firmes na fé. Resistam-lhes firmes na fé. Eu me submeto a Deus. Eu enfrento o inimigo. E ele vai retroceder, ele vai fugir.
Pode apagar as luzes e soltar o vídeo, por favor? Esse é um exemplo de como você pode fazer isso. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tivessem uma vida e tivessem com abundância. Mas o Senhor é fiel. Ele vai vos fortalecer e proteger do mal. Submeta-se a Deus. Resista ao diabo. E ele fugirá. Submeta-se a Deus. Resista ao diabo. E ele fugirá. Submeta-se a Deus. Resista ao diabo. E ele fugirá. Eu não sei onde você está, diabo. Mas eu sei que pode me ouvir. Já brincou com a minha mente. E já aproveitou o suficiente. Já chega. Agora acabou. Jesus é o Senhor dessa casa. Isso significa que não existe lugar para você aqui. Então pegue suas mentiras, seus esquemas, todas as acusações e saia daqui. Em nome de Jesus. Você não vai ter meu casamento. Não vai ter a minha filha. E com certeza não vai ter o meu homem. Agora essa casa está sob nova gestão. Isso significa que você está fora. E outra coisa, eu me cansei de você roubar a minha alegria. Isso vai mudar também. A minha alegria não vem dos meus amigos, não vem do meu trabalho e nem do meu marido. A minha alegria vem de Jesus. E caso tenha se esquecido, ele já derrotou você. Então volte pro inferno onde é o seu lugar. E deixe a minha família em paz. Aplauda Jesus. Você já é mais do que vitorioso. Coloque-se de pé. Assuma a posição. Não deixe mais ele tirar vantagem onde ele não merece. Pois ele já é um derrotado e está debaixo dos seus pés. Vamos cantar. Assim eu luto minhas guerras. Assim eu luto minhas
estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim eu luto minhas guerras, assim eu luto minhas guerras, assim eu luto minhas guerras. Assim eu luto minhas guerras, assim eu luto minhas guerras, assim eu luto minhas guerras. Assim, está em Jesus. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado. Declarar que a sua vitória está em nome de Jesus. Minha vitória está em 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 Jesus. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim. Aleluia! Que Deus te abençoe em nome de Jesus para uma vida de vitória, se posicionando como vencedor em nome de Jesus. Deus te abençoe. Não esqueça de subir, de levar uma marmita de um risoto. Se quiser comer aqui, pode comer também. Em nome de Jesus, boa semana. Cumprimente a pessoa próxima de você. Deus abençoe.